Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre o layout grid. Eu vou iniciar criando um frame no tamanho de 1920 por 1000. Esse tamanho vai depender do seu projeto, mas vamos utilizar esse tamanho fixo para o nosso exemplo. Com esse frame selecionado, aqui na aba de layout eu tenho as opções padrões, que são o freeform, a opção de auto layout. E aqui por último eu tenho essa opção de grid, que é a opção que vamos clicar. E assim que eu seleciono essa opção, o Figma adiciona automaticamente essas colunas e linhas, E aqui eu posso notar também algumas configurações diferentes. Então, se eu clicar neste bloco, eu consigo aumentar ou diminuir a quantidade de colunas e linhas. Tenho opções de espaçamento entre colunas, espaçamento entre linhas, e o padding horizontal e o padding vertical padrão. Então, eu tenho aqui esses blocos em que eu posso adicionar o meu conteúdo, de acordo com a organização que eu preferir. E para a gente entender melhor como funciona, a dinâmica desses blocos, eu vou adicionar algumas imagens utilizando o plugin Unsplash. Então, vou selecionar algumas imagens aqui. E agora, para adicionarmos essas imagens dentro do nosso frame, basta puxar e arrastar. Assim que você puxa e arrasta, você pode perceber que ele deixa o bloco com tom de azul. E assim que você solta, ele adiciona automaticamente naquele bloco. Você pode fazer a mesma coisa ali com todas as imagens. Você pode notar que ele distribui automaticamente ali também, mas caso você queira que ele pertença a uma determinada coluna ou linha, basta puxar e arrastar, que ele vai pertencer ali à quantidade de colunas e linhas que você definir. Então você pode aumentar ou diminuir. Então tenho aqui essa distribuição inicial, Vocês puderam notar que eu aumentei e diminuí para ele se adaptar ao tamanho ali do frame. E se eu selecionar novamente ali, a gente consegue ajustar o espaçamento entre colunas e entre linhas, para facilitar a visualização. Inclusive adicionar aqui também o espaçamento horizontal e vertical. Caso você queira trocar o elemento aqui de posição, você pode puxar e arrastar, então fica muito fácil, você fazer essa troca de posição. Inclusive, você consegue aumentar e diminuir esses elementos, do layout grid de uma forma bem flexível, Então, todos os elementos dentro ali dos blocos, eles se adaptam corretamente de acordo com o tamanho do frame, Então, fica bem legal. Caso você queira fazer um layout mais flexível, você consegue utilizar o layout grid. Agora, uma coisa interessante sobre o tamanho das colunas e linhas é que você pode selecionar cada uma dessas colunas. Ele vem por padrão com esse alto, mas você consegue adicionar um tamanho fixo ou simplesmente puxar e arrastar para deixar um tamanho fixo também. Então vamos supor que eu digite aqui um tamanho de 500 pixels. Ele já vai manter esse tamanho independente do tamanho do frame. Então se eu aumentar aqui ou diminuir, ele vai manter aquele tamanho fixo de 500 pixels. Então você pode fazer tanto nas linhas quanto nas colunas. Uma outra coisa interessante também é que os filhos, que são os blocos dentro do nosso layout grid, ele tem as mesmas opções do auto layout. Então se você selecionar qualquer bloco, aqui no layout você tem a opção de deixar com um tamanho, uma largura mínima e uma largura máxima, Então caso o seu projeto ele tenha opções de responsividade um pouquinho mais avançada, você consegue adicionar um tamanho mínimo e um tamanho máximo de largura, quanto de altura também. Então beleza, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou criar com vocês um Hero, só para a gente entender também como funcionaria ali na prática, visualmente, a criação de um elemento dentro de um site. Então vou criar um frame no tamanho de 1440 por 700. Vou adicionar o nosso layout grid. Nesse caso, como será
um hero, eu vou deixar com uma linha e 2 colunas. Agora, esse conteúdo que eu já deixei separado, eu vou puxar e arrastar aqui para o lado da esquerda. Vou trocar o preenchimento desse hero para um tom de cinza para a gente conseguir enxergar melhor, né? E agora eu vou copiar qualquer imagem aqui. Pode ser essa imagem, segurando o Alt. Vou puxar e arrastar para esse lado da direita. Então, basicamente, já aparece um hero, né? Agora precisamos alterar os espaçamentos internos entre elementos, o padding horizontal, o padding vertical também. Então, basicamente é isso. Entendemos como funciona o Layout Grid. Você consegue explorar e utilizar em várias áreas dentro do seu projeto. Então, fica muito fácil você trabalhar com a parte responsiva, tanto do mobile, tablet. Inclusive, uma coisa legal, né, é que você consegue selecionar esse elemento, alterar a quantidade de colunas ou linhas, que ele vai adaptar automaticamente ali aos elementos que estão dentro. Então, depois, caso você faça uma versão mobile, né, você consegue tanto diminuir ou aumentar a quantidade de colunas ou linhas que esse elemento pertence. Depois, é só selecionar a linha que você não quer mais, excluí-la, que ele já vai distribuir automaticamente. Então, caso você faça ali uma versão mobile dentro do seu projeto, fica muito prático, né? Então, é isso. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenha sido útil para você e para os seus projetos. Caso você tenha gostado, deixa aquele like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve para receber mais vídeos como esse. Valeu e até a próxima.